Só tem um voo pra cá por dia. Quando eu cheguei, já estavam terminando o sepultamento. É bem estranho estar aqui. Eu fico meio mexida. Eu tô te esperando faz tanto tempo. Vai. Nada aqui dá certo. Tudo tem cheiro, tem gosto de morte. A gente tá vivendo um fim. Principalmente, parabéns. E eu fico muito feliz de estar numa sala com tanta mulher. É muito confortável, um espaço assim, um ambiente tão masculino como a gente percebe. Isso realmente traz muito conforto. E a minha pergunta é exatamente sobre isso, né? Cidade de Campo é um filme que conta histórias de mulheres distintas que estão buscando conexão depois do luto, estão tentando se reencontrar naquele contexto, né? Eu percebo muita sororidade entre vocês, uma troca muito forte. Como que é para vocês estar num projeto tão representativo e o que significa isso para vocês na diferenciação entre uma diretora mulher e um diretor homem? Bom, eu me senti muito, de uma certa forma, confortável de buscar esse personagem que faz parte muito, né, da minha história, né, dessas mulheres do campo e mineiras. Minha pesquisa veio muito, né, dessas histórias e dessa mulher mineira muito forte, né? São mulheres muito fortes, assim, muito reservadas, mas muito generosas. Então elas fizeram parte assim, da minha vida, onde eu fui buscar. Mas para mim é muito, eu acho que as histórias elas se unem ali, porque eu acho que são histórias de luto, de perdas trágicas e de recomeços. E aí eu acho essa força da mulher se reinventar, principalmente através do afeto. Eu acho que não é a busca do afeto, mas é o afeto que permite ali, eu acho que essas duas histórias é o afeto que permite que elas se reconstruam. E aí eu acho que elas poderiam ser mulheres brasileiras, mas também poderiam ser mulheres palestinas, poderiam ser, né, tanto tinha uma pessoa vendo o filme nordestina e falou assim, também poderia ser uma mulher nordestina, né, poderia ser uma mulher, tantos retirados, tantos refugiados, né, eu me sinto muito irmanada nisso e eu acho que é o afeto que traz a casa, é o afeto que traz, né, que te traz para casa. Então eu acho que nisso eu acho que as histórias se irmanam e eu acho que esse universo feminino é muito representativo nisso. A gente estava falando, né, sete de mulheres, de lição da Juliana, de escutar, de tudo que a gente já falou, né, de escutar, de se permitir, de troca. Acho que se implica esses sete de mulheres. Eu acho que tem uma relação, para mim, muito objetiva e política, não consigo pensar de outra maneira, né? Que é uma retomada e uma descentralização em relação ao ponto de vista sempre contado de um homem cisgênero, em sua maioria branco, né? Eu acho que essa é a grande virada que a gente precisa pensar, porque para além do olhar de mulheres, né, o meu desejo infinito de que a gente tenha mais pessoas trans também contando histórias desses olhares, assim como mais pessoas negras, mais pessoas PCDs e gordas, e posso estar numa fala extremamente afirmativa, identitária, mas porque acho que de fato passou do tempo da gente falar e pensar sobre isso, porque a gente perpetua a história de um ponto de vista sempre muito falocêntrico e opressor, né? E um olhar muito diferente do qual a gente vê o mundo, né? E isso gera menos diversidade, menos identificação, um povo que não se vê e não se reconhece, também não tem cultura, né? A cultura está para além dos produtos que a gente produz enquanto arte. Então, para mim tem uma alegria imensa poder estar nesse filme com a Juliana, com o roteiro dela e o ponto de vista dela, com essas personagens, sabe, contraditórias, profundas, pouco expositivas, né? São personagens que te convidam a
mergulhar lá dentro, elas não estão te dando tudo o tempo inteiro, né? Então, para mim é um desbunde poder estrear no audiovisual com a Juliana ao lado de atrizes tão incríveis, né, em retomada e busca política sobre construção de narrativa. Eu acho que, além de ser um filme majoritariamente feito por mulheres, é também feito por mulheres lésbicas, por bissexuais, por mulheres queers. E isso também é uma camada. Eu fico pensando, e o que é então um cinema feito por mulheres ou feito por pessoas queers? Eu acho que a maneira como a gente experiencia o mundo, a maneira como a gente olha para o mundo, um leve desencaixe da maneira heterossexual, homogênea, ou a principal maneira, né, a maneira colonial de ver o mundo. E eu acho que, mesmo que seja assim, quase que um deslize de uma forma um pouquinho diferente de ver, isso imprime no nosso processo, o processo imprime na tela, imprime na maneira como a gente está se sentindo confortável de conversar aqui com vocês agora, imprime, e aí a gente acha, mas é só sobre a gente? Não, porque por mais que seja difícil nomear em palavras, eu tenho certeza que o que a gente recebeu de feedback do público ontem tem a ver com isso, tem a ver com esse processo, tem a ver com esse respeito, tem a ver com construir uma cultura, construir uma imagem, construir personagens de uma forma não hegemônica, de uma forma que foi sempre vivenciada, porque a gente sempre esteve aqui, a gente sempre viveu essas histórias, mas elas foram um pouco retratadas. E a cultura e o cinema têm esse poder, que é de construir o imaginário do que vai ser o nosso futuro. A gente muitas vezes não é capaz de viver na nossa vida o que a gente não consegue vislumbrar através dos nossos olhos. Então o cinema tem esse poder. Então eu acho que trabalhar com essas mulheres queers, lésbicas, bissexuais, faz abrir uma fenda do futuro, para que o que a gente viu na tela possa acontecer mais na vida e esse espelhamento possa ter mais diálogo, né? O que está na imagem, o que está na nossa vida, o que está nos nossos corações e, portanto, o que a gente é capaz de sonhar. Mas é muito isso que a Ana está falando, isso em relação às personagens. Eu acho que essa coisa, né, da Juliana, ela permite assim, que não sejam estereótipos. Isso pra gente assim, é muito bom, né? Isso que eu falei, assim, é uma mulher mineira, são mulheres contemporâneas. A maneira como o olhar, né, das meninas, das mulheres, é um olhar assim, absolutamente cheio de camadas, né? Muitas camadas. São personagens que se constroem pela subjetividade e não encerradas na imagem e no estereótipo coletivo do que se esperam delas, né? Eu acho que isso é de uma grande importância pra gente. Quando eu digo a gente, não a gente que tá fazendo só, né? Pra todos nós chegou um momento em que o filme é de todo mundo, a gente vai começar a pensar junto, né? Porque parece, do ponto de vista enquanto a gente fala, que é de uma importância de uma experiência individual, mas definitivamente não é dessa esfera que eu pelo menos falo, imagino que as meninas também não, sabe? Porque a busca é por avanço coletivo, debates coletivos e que isso possa acontecer cada vez mais. Vocês percebem uma diferença quando é um homem conduzindo, quando é uma mulher conduzindo? Existe um conforto maior para construir esses personagens ou vocês acham que isso não? Olha, eu acho que de minha parte, acho que eu vou trazer um ponto aqui, só pra gente não generalizar, porque não quer dizer que não existem mulheres que não são legais, que não existem mulheres que têm uma forma de trabalhar que não é respeitosa e que não existem homens também que possam ser legais. Uma construção cultural, histórica, nos trouxe de uma maneira que a maioria das mulheres tem uma escuta maior, pela maneira como a gente vivencia o mundo, pela maneira como o nosso corpo é tratado no mundo. Então, é claro que existe uma diferença. Não quer dizer que vai ser sempre assim, não quer dizer que foi sempre assim. Mas mais do que isso, para mim interessa menos a diferença e mais a história, o que eu quero ver na tela, porque por mais que seja difícil concretizar o que é a diferença de um cinema feito por mulher no processo, na tela, eu sei que isso impacta no futuro, eu sei que isso impacta na maneira como a gente vai se relacionar.
Então eu quero que mais pessoas como a Juliana possam contar suas histórias, as suas perspectivas. Eu acho que é sobre ter mais pessoas como a Juliana, mais mulheres gordas, mais mulheres queers, mais pessoas racializadas, mais pessoas indígenas, mais pessoas dos interiores do Brasil. O Brasil é tão profundo, é tão grande. Eu quero ver mais dessas perspectivas, desse ponto de vista, porque as histórias, sinceramente, elas mudam muito, né? Mas o ponto de vista, por onde a gente conta, por onde a gente vê, isso muda, e muda drasticamente. Pra mim, assim, existe uma diferença radical entre uma direção e um roteiro de um homem cisgênero, né? E nesse caso de estar com uma mulher, porque provavelmente esse filme, ele não seria assim, mas supondo que esse filme tivesse sido escrito por um homem cisgênero e dirigido por ele, provavelmente eu não estaria aqui. E provavelmente eu não faria essa personagem, provavelmente eu não teria um protagonismo nesse filme, né? Então, pra mim, é muito diferente. Eu só estou aqui porque esse filme é da Juliana, e porque a Juliana é uma mulher gorda, e porque a Juliana se relaciona com uma pessoa preta, e porque a Juliana é uma pessoa que pensa identidade no mundo e constrói roteiros e vidas onde pessoas como eu são humanizadas, né? Muitas vezes eu disse não, já podia ter feito cinema ou televisão antes, pela busca eterna e pela responsabilidade em relação aos meus ancestrais que me trouxeram até aqui, de não perpetuar uma história de submissão. Então, para mim, é fundamental e o turning point da história, o fato de ser a Juliana. Porque eu tenho certeza que se não fosse ela, eu não estaria protagonizando o filme hoje, o Encontros na Berlinale. Eu acho que tem uma coisa de geração também, assim, eu sinto, né? Eu sou do século passado, então, assim, eu filmei com homens, é isso que eu falo, né? Assim, tem essa construção cultural, mas eu filmei com o Caetano, né? Dessa geração, né? Que faz parte desse coletivo, né? Que também é, assim, de absolutamente beleza e tudo. Mas, assim, tem uma geração de diretores, né, de verticais e muito brutos, assim, tem histórias, né, mais verticais por causa disso, essa coisa do estresse, assim, eu filmei há pouco tempo, mas, enfim, esse tipo de verticalidade, né, do diretor, que é o dono do set, né, os técnicos, sempre se fala com o diretor, assim, não tem essa de sim senhor, é o tempo inteiro. E aquela gritaria, isso assim, e aí o ator é o último a entrar em cima, depois que a luz ficou 8 horas, não sei o que, você vai lá e faz, vai quebrar. Né? Então assim, eu acho que também tem uma questão de geração. De Berlim, né? Eu falo por mim, a gente está ocupando um espaço na Europa extremamente branco, extremamente masculino. Isso pessoalmente para mim gera um desconforto muito grande. Para você estar um filme tão representativo, tão forte, tão feminino, raças diversas, cores diversas, corpos diversos, em Berlim, que é um ambiente tão branco, tão cisgênero e tão masculino, como que vocês se sentem de trazer, de representar, de trazer essa representatividade aqui? Olha, não sei te dizer, porque eu me sinto tão acolhida aqui dentro dessa equipe, dessa equipe desse filme, da direção, das minhas atrizes. Eu me sinto irmanada pelo que a gente está falando, isso que eu falei que poderia ser uma mulher, né, palestina. Eu me sinto irmanada dentro deste coletivo de cinema, né, tão importante. Nós estamos falando aqui, eu me sinto muito alegre, muito orgulhosa de estar aqui representando esse Brasil dentro dessa grande celebração do cinema contemporâneo mundial. Então, eu não sei se eu estou em Berlim, mas eu estou na Berlinale. Então, estou assim. Acho que, né, não consigo te falar exatamente o que eu estou falando do filme, mas eu, enquanto atriz, assim, isso para mim é muito feliz de estar trazendo o Brasil. Muito feliz de estar trazendo o Brasil. Nos últimos anos eu viajei muito na Europa com trabalho com espetáculo Céu Negro
A gente não fez em Berlim, mas na Alemanha a gente fez em Frankfurt e fez em Braunschweig, fizemos Escócia, enfim, a gente deu um rolezinho por aqui. E agradeço muito por essa experiência, porque eu acho que hoje venho com o filme com uma outra perspectiva e uma experiência em relação a como os europeus se relacionam com a gente, né? Existe eles têm uma permissividade de nos tocar, de nos olhar, né? Tipo, eu acho que fica sempre muito explícito a relação colonial sendo uma mulher negra, né? Acho que a viagem começa no aeroporto, nas revistas aleatórias, que eu sou parada sempre em todas, dessa vez não foi diferente, né? Então acho que tem um caminho grande pra gente chegar até lá, até mesmo pela chance de como a gente é observada, a mudança de tratamento que eu tive depois que o filme estreou, de como as pessoas me cumprimentavam antes, né? Claro, eu não estou aqui fazendo uma denúncia nova ou reclamando de absolutamente nada, eu estou em estado de graça e alegria, eu acho esse festival maravilhoso, uma curadoria impecável, nos meus sonhos, porque eu sonho e peço, eu pedi que a gente estreasse aqui, porque eu acho que é a cara do filme, né? Então, ainda mais estando no Encontros, uma sessão tão a cara do filme, tão a cara da Juliana, né? Eu tô muito feliz e agradecida que hoje, no momento onde eu tô de maturidade em relação à construção política e racial, eu não permito mais que essas intervenções atrapalhem meus momentos de alegria e felicidade, mas elas existem, né? A gente sabe que existe e antes mesmo de estrear, no dia que a gente estava no set e que a gente ia fazer a cena de sexo, eu convidei a Bruna para conversar e troquei com ela. Falei, Bruna, a gente vai precisar de uma parceria muito grande quando esse filme estrear. Isso faz 2 anos, né? Sei lá. E eu falei pra ela, a gente sabe que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E nesse ponto de vista, eu sou esse lado, né? Porque quando as pessoas olharem pra nós duas juntas, a gente sabe aonde mora o lugar da fetichização, né, o lugar do apontamento em relação à normatividade, né, tanto o culto à magreza, ou quanto, né, eu sou uma pessoa neurodivergente, PCD, enfim, são várias coisas que implicam nessa construção em ser uma atriz. O caminho pra gente é sempre redobrado, né? Eu acho que tem uma coisa que eu queria falar também, que a gente traz a questão do colonialismo. Continuamos com essa coisa colonialista. Minas é mineração. As mineradoras vão, tiram e destroem a cidade. Não só na questão da barragem, né? Mas assim, logicamente, assim, se você vê o mapa de Minas totalmente perfurado, e como que as cidades elas crescem junto com a mineradora vai embora e a cidade fica, se debilita, né? O trabalho foi embora. Então, assim, a gente continua, as pessoas continuam. E, né, ontem foi falado da questão da Vale e uma empresa, esqueci o nome agora, Bom, eu concordo muito com o que as minhas parceiras disseram, para não repetir, acho que eu vou complementar que é muito maravilhoso o poder que um grande festival tem, como a Berlinale, de trazer filmes de todos os lugares do mundo e tensionar um pouquinho essas relações, né? Eu acho que esse é o poder que um grande festival como esse tem. Então, o incômodo que as pessoas podem sentir de assistir a nossa cena, por exemplo, de assistir a nossa história, não só aquela cena, mas tudo que acontece em volta daquela cena, esse incômodo fala muito mais sobre quem assiste, sobre quem sente, do que sobre nós. E eu acho que a Juliana consegue construir, a gente consegue construir um filme dessa forma, que a gente entrega para o espectador um pouco a responsabilidade da maneira como ele olha pra gente. E eu acho que esse é o poder que um festival como esse tem, apesar de todas as delicadezas que nos atravessam, para chegar até aqui, para permanecer aqui, eu acho que essa é a importância. Finalizar, vocês puxaram já sobre a cena de sexo, eu acho que vocês vão receber várias perguntas sobre isso. É uma delicadeza, uma construção maravilhosa que a Juliana faz, assim, de respeito pelos corpos que estão ali representados, esses contrastes que ela tem, eles são muito bonitos. No mundo discute tanto presença de sexo no cinema, presença de nudez, um certo puritanismo em tudo isso. Qual que é a percepção de vocês sobre isso? O que vocês acharam dessa condução? Como vocês se sentem como atrizes nessa condução? E sobre essa discussão de puritanismo?
Foi uma cena que a gente discutiu bastante. A gente conversou muito, né? Assistimos muitas coisas de referência das quais a gente se aproxima ou não. E debatemos muito, assim, porque é uma cena importante, né? Assim, tanto para a narrativa do filme, para a construção dessas duas personagens e para o que vai acontecer. É o momento ápice de relaxamento, é a única cena divertida que a gente tem, né? Eu falava para Juliana, Juliana, eu amo tanto o banho de lua lá fora, o walkie-talkie, a cena de sexo, porque é o único momento em que eu experimentei ficar feliz diante dessa profundidade do luto, né? Que a Flávia vive. Então, acho que existiam preocupações importantes e responsáveis em relação à cena, que era não perpetuar imagens fetichistas em relação a duas mulheres transando, né? Seja ela fetichizada, erotizada, ou seja ela numa perspectiva infantilizada, né? Que isso acontece também. Para mim, pessoalmente, em conversa com a Juliana, tinha um lugar da gente conseguir aproximar o público e destruir esse pensamento tão gordofóbico de que pessoas gordas não transam, de que pessoas gordas não têm sexualidade, não são desejáveis e não desejam, né? Então a gente também entra mais numa seara de fetiche, né? Fetiche de pessoas gordas ou fetiche de mulheres negras, né? São vários eles. Então, corpos parecidos com os meus dentro do cinema estão relacionados à sexualidade ou numa chave de fetichização ou numa chave de violência, que aí não é sexo, né? É violência. Então, existe uma responsabilidade grande da gente poder construir uma cena de muito afeto, de muito carinho, uma cena relaxada, né? Uma cena mais próxima do que é um sexo assim, né? Onde tenha mais relação de pele, uma relação de sexo menos genitalista. Acho que de alguma maneira a gente foi colocando desejos que a gente tem que sejam inputs de pensamento sobre o que o sexo e o erotismo possam ser, né? O cuidado de pensar a minha diferença com a diferença da Bruna fenotipicamente, né? Inicialmente a cena era Mara deita sobre Flávia, né? E eu disse pra Juju, topa trocar? Ela falou, óbvio. Falei, vamos fazer Flávia deita sobre Mara? Porque quantas vezes a gente escutou piadas de que pessoas gordas se deitarem em cima de alguém vão matar, sei lá, coisas horrorosas que passam por essa perspectiva, né, de pensamento. Então, é uma cena que eu tenho muito amor e muito carinho, muito, e sou agradecida pela parceria, Bruna, porque foi confortável fazer. Eu acho que esse protagonismo talvez tenha se construído, porque tem realmente cenas de nudez que são agressivas, ou que são, né, e às vezes o objetivo da cena é esse mesmo, mas muitas vezes assim, é incômodo, né? E como essa cena não né? Assim, você vai indo, você vai assistindo, você é totalmente respeitosa, né? Assim, afetiva, assim, não tem né? Não tem. Existe uma coragem da Juliana de bancar aquele corpo ali, assim, a crueza da cena, né? Eu e a Bruna, a gente conversou sobre isso ontem. Né? Sobre o que realmente e porque as pessoas falam muito, que coragem fazer a cena. A gente ouviu muito isso ontem, a gente ficou conversando. Coragem foi ter construído intimidade em 2 semanas. Uhum. Né? Se tá nua não é coragem. Assim, eu não tenho nenhum problema com o meu corpo, a Mirella também não tem. Isso é muito confortável pra gente, é nosso instrumento de trabalho. Quantas vezes eu me sinto muito mais vulnerável numa cena que eu tenho que gargalhar do que numa cena que eu tenho que ficar nua. E eu acho que a gente tem uma oportunidade também, que às vezes no cinema, que às vezes é desperdiçada, eu percebo nos roteiros que eu leio, que os personagens conversam sobre tal coisa, vivem tal coisa, e aí transam. Transam como? Né? Que personalidade de cada personagem que se coloca no sexo. É uma puta oportunidade de você construir uma outra camada de uma personagem. De repente uma personagem que é super agressiva e aí de repente na hora de fazer sexo é muito doce. Né? São oportunidades que às vezes a gente perde por não saber muito o que fazer, ou por medo, ou sei lá por quê.
E eu acho que a gente aproveita isso, não só de contar conceitualmente na história o que essas personagens estão vivendo e a parceria que elas têm, porque daqui a pouco também elas vão... Vai ruir a relação. Então, como esse afeto e essa doçura se constrói desde o walk-talk lá fora, a cerveja, dança, música, ao afeto que existe nesse sexo, a entrega que existe nesse sexo, mas também... Eu lembro de a gente construir, por exemplo, que é foda, porque é uma oportunidade, e a gente assim, ok, a gente tem essas posições, então existe uma coisa que é uma coreografia, como uma dança, né? E a gente foi com a Alice Drummond, que era fotógrafa também, de fato, fazer esses quadros. A gente fez um ensaio no hotel um dia antes da cena, que foi eu, a Bruna, a Alice e a Ju, né, porque a gente pediu isso, que a gente pudesse criar uma partitura, né, de movimento, para que a gente ficasse muito confortável no set, pudesse relaxar. E também por uma questão prática, porque a gente não tinha muito tempo, né? E às vezes se perde muito tempo também numa cena que não se sabe o que se quer, porque nas outras cenas a gente sabe o que quer, mas na cena de sexo a gente não sabe. Então era bom que era prático também para a equipe, que a gente, olha, a gente tem 5 posições, a gente sabe que a gente vai passar por elas. A gente não sabe qual vai ser a ordem, mas a gente sabe que a gente tem esse... por isso. E aí a Alice também podia montar o plano de acordo com isso, já sabia onde aqui ia estar a câmera e tal. Acho que isso trouxe uma dinâmica pro set muito importante. Ela fez uma pré-aprovação de plano com a gente para saber se a gente se sentia confortável. Foi tudo muito seguro, né? Foi também tudo muito seguro. Tem essa possibilidade, que é a grande diferença que você trouxe da gente ter uma mulher dirigindo essa cena, né? E eu acho que... E aí é isso, para além dessa coisa do sexo, da segurança, também... Eu lembro de a gente pensar, quais são os segredinhos de um casal? Né? E aí, a orelha, ou as dobrinhas da Mirella. E que tesudo que é isso, porque é nesse detalhe que o amor acontece, né? Então a gente pode construir isso também. Isso tá lá. Você percebeu? Sim. Isso tá lá. E eu acho que a outra coisa da crueza da cena que a gente conversava começa com a música e a música vai conduzindo, mas de repente acaba a luz e não tem música, e não tem luz quente, e só tem o espectador. E respiração. E a experiência do espectador em relação àquela cena. E isso é muito bonito, porque acho que abre um espaço para que a audiência possa se relacionar com aquela cena de uma forma no 1 a 1. Não é mais a gente contando aquela história, a possibilidade que o espectador tem de olhar para aquela história com a bagagem que ele carrega. E sem nada para massagear ele, né? Nada que induza o espectador ao que aquela cena deveria ser, né? Porque a trilha em algum lugar às vezes constrói um lugar de conforto pra gente, né? Então ter só a respiração e a gente, parece que a cena se torna até mais longa, né? O cinema entrou em suspensão ontem. Sim. Né? Rolou não se ouvia nada, não se ouvia uma cadeira, não se ouvia ninguém olhava pro lado, porque ali cada um teve que lidar com a sua bagagem em relação àquela imagem, né? Isso é potente, isso é de uma alegria. E existe outra escolha também nessa cena, que é quando a gente fala de uma construção de cena de mulheres ou pessoas com vagina no cinema, no audiovisual, que aí inclui também o pornô, como a gente não tem um falo que pode ficar duro e isso diz que a gente está com tesão, a gente tem a possibilidade de expressar o nosso tesão através do som, do gemido. Então, o mundo pornô traz muitos gemidos para uma mulher ou uma pessoa com vagina expressar o seu prazer. E aí isso se constrói muito no universo pornô e o cinema copia muito isso. Então, esse filme, um outro filme que eu fiz também, que se chama Uma Paciência Selvagem, me trouxe até aqui, que tem uma cena de 5 pessoas fazendo sexo, pessoas com vagina, mulheres e pessoas não binárias. O diretor também escolhe tirar o som. Não tem som, a gente não geme, a gente nem gravou gemido, né? Então acho que isso é uma escolha conceitual e histórica que traz a gente até aqui de uma forma muito interessante também. São escolhas, existe um pensamento, existe uma pesquisa sobre isso, né? Isso não é à toa. Isso só acontece porque é a gente que está contando a nossa história. Diferente disso, gente, não vai dar bom. Não vai dar bom, o pessoal tem que ceder logo, sabe? A gente fica chato, parece que a gente fica militando e repetindo a mesma coisa pra sempre. Mas é real, é real. Não tem como, a gente só consegue mudar paradigmas e construir imagens mais humanas em relação à própria existência quando é a gente que pensa aquilo, né? Você sabe como isso é forte? Eu falei ontem pra Fernanda, quando o projeto
projeto é feito com amor, quem tá assistindo sente ali, a imagem fala muito e a gente sente diretamente. O processo imprime. Muito, muito. E é uma cena impactante, como vocês disseram, uma respiração, você prende, fica suspense e depois você relaxa. Então, parabéns de verdade, essa alegria que a gente sente, o amor de vocês, o amor da Juliana por esse projeto é absurdo, a gente sente na alma. É muito amor que tem nessa equipe. Esse filme foi muito duro de ser feito, muitas interrupções, muitas dores, muitos choros, como diz a Sara, a gente chorou muito e a gente queria muito que ele acontecesse. Então existe um desejo coletivo, um amor de equipe. Quando a Fernanda chegou, a gente abraçou ela, tava louca pra ela chegar porque a gente chegou antes. Então existe também muita admiração e afeto, né, entre a gente. A gente nem contracena mas a gente se sente fazendo parte do mesmo filme. Isso é mágico. É muito emocionante, assim. É especial começar o ano desse jeito, apresentando. A gente sente essa coisa especial e olha só onde o filme tá. E olha que a Juliana é uma pessoa de poucas palavras. Ela faz isso tudo. Ela é. E ela explica tudo. E ela reúne. Talvez essa liberdade, né? É isso que deixa todo mundo confortável e constrói um projeto. Juliana não tem dúvida do que ela quer. E ao mesmo tempo ela tem abertura e generosidade para mudar o que for preciso. É excepcional. Não é rasgando seda, é só reconhecendo uma genialidade. A gente está acostumada a sempre ouvir os grandes gênios da história. Isso precisa mudar, urgentemente, porque é de uma maestria e de uma sabedoria. Ela faz cinema sem falar. É um negócio, ela constrói a partir da imagem, ela age. Ela não tem dúvida daquilo que ela quer, ela é simples e objetiva porque ela sabe a profundidade que ela vai alcançar, ela confia em quem ela convidou. Então, assim, Ela é surpreendente, né? Ao mesmo tempo tem humor. Maravilhoso. Ela consegue equilibrar tudo de uma forma absurda.